Bom dia, alunos do oitavo ano A e B, professor Rivelino. Semana passada nós tentamos gravar uma videoaula, não foi bem sucedido, né? Mas deu para iniciar. Hoje nós vamos retomar as aulas passadas, né? Nós passamos uma atividade, hoje nós retornaremos à atividade com a correção, uma correção comentada, né? Então, aula de português, professor Rivelino, conteúdo, formação de palavras, correção comentada, ok? Bom, então vamos dar continuidade a nosso conteúdo. Na aula passada, nós trabalhamos com as formações de palavras, né? E aí essa atividade trabalha com os conteúdos principais, que é os processos de derivação e os processos de derivação e os processos de composição de palavras, né? Então, o que é que a questão pede, né? Essas questões, elas têm por objetivo internalizar conteúdos. Então, vamos lá. O enunciado diz o seguinte: descreva quais as palavras primitivas derivam as palavras derivadas a seguir, né? Então, esse conteúdo, essa questão vai trabalhar a parte das palavras primitivas, que são essenciais para a gente entender os processos, né? Seja de composição, seja de derivação. Então, nós temos o modelo na letra A, engavetar, ok? E aí, engavetar, essa palavra vem de qual palavra? Gaveta. Letra B, né? Aí o modelo de resposta. Nós temos na letra B, empobrecer. Então, observe, né? Então, essa palavra, ela se origina de qual? Pobre, como está destacado aí. Riqueza, né? Riqueza, vem de que palavra? Rico. Belíssimo, vem de que palavra? Belo. Amanhecer vem de que palavra? Manhã. Pedinte vem de que palavra? Pedir. Mega, oferta, oferta. Aviador, avião. Infelizmente, feliz. Achocolatado, chocolate. Engrandecer, grande. Alegremente, alegra. Vejamos, pessoal, que essa questão aí, ela não trabalha diretamente com os processos de derivação prefixal, sufixal e os dois ao mesmo tempo, mas ela é basilar para o entendimento dessas questões, né? Ok? Porque nessas palavras aí nós temos a parte principal das palavras que advêm dela, ok? Vamos passar para o outro slide. Então, aquela questão anterior, ela foi pré-requisito para o nosso entendimento desse processo de derivação, né? Que basicamente, nós temos aqui dois processos envolvidos nessa questão. Nós temos o processo de derivação prefixal e o outro processo de derivação sufixal. Do próprio enunciado, nós temos as letras que designam isso, né? Então, nós vamos colocar nas questões DP para derivação prefixal e DS para derivação sufixal. Ou seja, essa questão nós já resolvemos, já foi passada anteriormente. Então, o slide já traz de forma resolvida e eu vou tecer alguns comentários, ok? Então, na letra A nós temos tristônio. Tristônio, né? É derivação sufixal, né? Sufixo, porque vem depois da palavra primitiva. Daí a importância daquela questão anterior. Então, observe que aqui nós temos na palavra tristônia. Tristônia, eu tenho aqui, ó, triste, né? E acrescentei o sufixo. Olha o sufixo aqui, ó. Por isso que aqui é uma derivação sufixal. Risonho acompanha também o mesmo raciocínio. Eu acrescento na palavra a terminação, né? Ok? Olha só. Por isso que é derivação sufixal. Agora, olha só aqui, pessoal. Na questão anterior, nós analisamos naquela palavra primitiva, né? Feliz. O que é que eu acrescento em infeliz? Eu acrescento antes da palavra infeliz, eu acrescento esse prefixo aqui.
ok? Infeliz. Então, a derivação prefixal. A mesma coisa que eu tenho a palavra aluno e acrescento essa palavra aluno um prefixo ex, né? Então, derivação prefixal. Casinha, ao mesmo raciocínio, né? Acompanhando o mesmo raciocínio. A terminação inha depois da palavra, derivação sufixal, né? Incorreto, olha onde é que está o prefixo, antes da palavra. Então, derivação prefixal, pré que vem antes. Descre, né? Derivação pré, descre, derivação, aqui houve descre, né? Aqui é para ser derivação, aqui é a palavra primitiva, crer, houve um errozinho aqui, desconsidere. Aqui é derivação prefixal, ok, pessoal? Notem aqui, houve um errozinho. Incapaz, derivação prefixal, olha o prefixo aqui, ok? Então, retificando aqui, a derivação aqui não é derivação sufixal, e sim derivação prefixal. Papelaria, papel, a palavra primitiva, né? Ria, o sufixo, derivação sufixal, ok? Barbearia, do mesmo barba, né? Derivação sufixal. Acompanhe aí, pessoal. Reler, da mesma forma, o mesmo raciocínio aqui que nós fazemos com essa outra palavra do verbo aqui, ok? Então, ler, o verbo, aí olha só, ler, né? Reler, né? Reler, derivação pré-fixal, né? Derivação pré-fixal. Da mesma forma aqui, não é sufixal, é derivação pré-fixal. Verbo, né? Antes do verbo eu acrescentei um pré-fixo, derivação pré-fixal. G e K, derivação pré-fixal. Atualizar, né? Vem de atual, derivação, olha, né? Derivação pré-fixal, atualizar, né? Atualizar, né? Então, aqui é a derivação pré-fixal, ok? Atualizar, né? Atual, né? Atualizar, né? Então, derivação pré-fixal. Okay? Atual, né? Atualizar, né? Derivação pré-fixal. Borracharia, derivação sufixo, vem de borracha, né? Borracha. Ria, né? Ria, derivação sufixal. Desleal, né? Desleal, novamente, ó, prefixo aqui, né? Ok? Derivação prefixal. Felizmente, né? Felizmente, feliz, a palavra mente é o sufixo, derivação sufixal. Então, acompanhe, pessoal, aí a correção da comentada, né? Essa questão, a questão anterior à primeira questão, ela foi pré-requisito para a resolução dessa segunda questão. Mais um pouco aqui. Então, pessoal, já está resolvido aqui. Então, vamos classificar essa terceira questão com outro processo de derivação, né? Então, nós temos a derivação sufixal, derivação prefixal e também nós temos outro processo de derivação parasintética, né? Questão anterior ficou claro, um processo de derivação sufixal e prefixal. Agora, outro processo que é o processo de parassíntese, né? Parassíntese ou parasintética. Então, vamos acompanhar. Quando chegar na questão, eu focarei mais a questão da parasintética. Quando chegar um item que vala tecer alguns comentários. Então, vamos lá. Eu tenho um desfazer, né? Aquele mesmo procedimento. Olha o prefixo aqui, né? Então, derivação é derivação pré-fixal, né? Olha o verbo, né? Antes da palavra, do verbo, né? O mesmo raciocínio, tocar o verbo, né? Retocar, então esse processo, como é o nome desse processo de formação, derivação pré-fixal. Agora, acompanhe, pessoal, olha, entardecer, né? Então, nós temos alguns comentários com relação a essa palavra. Então, olha, entardecer, eu tenho um prefixo aqui, né? E tem um sufixo aqui, ó, se, né? Então, um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Eu tenho, quando acontece
os dois processos ao mesmo tempo. Eu tenho derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal simultaneamente. É um processo que acontece, derivação sufixal e prefixal ou vice-versa. É um processo que acontece. Agora, nesse processo de derivação prefixal e sufixal, a diferença para a derivação parasintética, pessoal, é porque eu não posso tirar o meu prefixo ou tirar o meu sufixo. Se eu tirar e a palavra ficar sem sentido, eu tenho um caso de derivação parasintética, né? Ok? Nesse caso aqui, eu não posso tirar nem o meu prefixo, nem o meu sufixo. Se eu tirar, a palavra fica sem sentido. Se ficar sem sentido, é um caso de derivação parasintética. Se permanecer o sentido, aí eu posso ter o caso de derivação sufixal ou derivação prefixal. Se eu pegar a palavra feliz, né, por exemplo, eu tenho a palavra infelizmente, né, eu posso quebrar a palavra. Posso quebrar a palavra e aí eu posso ter, por exemplo, infeliz. Eu posso ter um processo de derivação prefixal ou posso ter uma palavra formada só com sufixo, felizmente, né? Então, veja, a palavra não perde o sentido, ok? Então, a diferença básica entre a derivação parasintética, a derivação sufixal e prefixal é essa questão do sentido. Soterrar, então terrar, né? Então aqui a derivação prefixal aqui. Dormitório, derivação sufixal, né? Dormir, ó, dormir. Então esse aqui é o caso do sufixo. Desvalorizar, desvalorizar, valor, né? Então isso aqui é o meu prefixo, né? Então, meu prefixo, derivação prefixal. Reconstruir o mesmo raciocínio, né, pessoal? O mesmo raciocínio é derivação prefixal. Então, o importante dessa questão, pessoal, é que vocês observem esse processo, né? Esse processo de derivação, que aí incorpora. Tem outro caso, que é o caso da derivação parasintética, e o outro, né? Processo de derivação prefixal e sufixal, que tem que ter muito cuidado para não confundir com a parasintética. Passamos para o novo slide para a gente observar outros processos de formação de palavras, né? Então, eu elaborei aqui outras questões para a gente estudar o outro processo, né? Então, as questões até então trabalhávamos com o processo de derivação, né? Mas também temos o outro processo, que é o processo de composição. Então, olha só, pessoal, estás aberto a dar a mão a quem precisa. Então, aí nós temos um anúncio da Coca-Cola, né? E a questão vai trabalhar exatamente com isso. A palavra Coca-Cola resultou de um processo linguístico que permite a formação de novas palavras a partir de duas ou mais palavras simples ou radicais. As novas palavras formadas são as palavras compostas, possuindo um significado próprio. A esse processo dá-se o nome de... Então, pessoal, olha, qual é o processo que nós temos aí? Coca-Cola. Então, indo logo ao X da questão, né? Então, vejam que a palavra Coca-Cola não perdeu nada, né? Apenas eu juntei, não houve perda, como eu falei naquele áudio anteriormente, né? Quando há perda, há uma diminuição, há uma aglutina-se. Não houve perda. Então, se não há perda fonética ou escrita, né? Então, é um processo de justa posição. Qual item que contempla isso aqui? O item A. Tá bom? Próxima questão. Pessoal, olha só que imagem interessante, né? Então, o orgulho emburrece até as mentes mais brilhantes. Então, percebam, pessoal. A palavra emburrece na imagem acima formou-se pelo processo de derivação. Que processo é esse? Olha, nós temos aí a palavra emburrece, né? Então, aquelas considerações feitas inicialmente. Se eu desmembrar essa palavra aqui, vou desmembrar essa palavra. Por exemplo, eu tenho o prefixo em e eu tenho o sufixo esse, né? Esse.
olha, a palavra aborrece não existe. Por outro lado, a palavra emburre também não existe. Então, aquelas considerações feitas inicialmente, quando eu desmembro e a palavra perde o significado, qual é o processo que eu tenho aqui? Processo de derivação por parassíntese. Ok? Tá bom, pessoal? Em contrapartida, se, retomando aquele exemplo bem didático da palavra feliz, né? A palavra feliz. A palavra feliz, eu tenho aquelas considerações feitas inicialmente. Quando eu desmembro a palavra infeliz, eu tenho felizmente, a palavra existe. Infeliz, a palavra também existe. Então, nesse processo, é o processo de derivação prefixal e o processo de derivação sufixal. Vai depender do processo que eu escolha para fazer isso, tá bom? Ok, gente? Pronto, vamos lá, né? Nesse cartoon aqui, gente, observe, né? Uma imagem aí desse cartoon. Nós temos a imagem aí que remete a pessoas, né? Formando uma palavra ilícito, né? A palavra ilícito. E aí eu tipo simulando um assalto, né? Assalto e há um deslocamento da letra I. Um assalto. Assalto é algo que foge aos padrões da sociedade, né? Ou seja, é um ato que não é lícito. Então, um ato feio, né? Que fora da lei. Ou seja, então, analisando o processo aí, qual é o processo de formação que nós temos aí? Ok? Ilícito. Então, o processo de derivação, qual é? Pré-fixação. Então, há um certo humor, há uma certa crítica, né? Nesse processo. E é bem claro, né? O I com assaltante, né? Lícito. As pessoas, a sociedade agindo de boa fé e o ladrão, né? Contra a lei, né? Ok? Então, o processo é o processo de pré-fixação. Questão bem estruturada, bem feita, né? Avançamos aí o slide, só para a gente... nas palavras girassol e passatempo, né? Voltando àquele outro processo de formação, né? Então, aí nós temos um enunciado, o girassol da vida e o passatempo que passa, não brinca nos lagos da lua, né? O girassol da vida e o passatempo do tempo que passa, não brinca nos lagos da lua. Então, nessa frase, nesse enunciado, nós temos que processo de formação. Então, letra 1, elemento formado por aglutinação e outro por justaposição? Não. Um elemento formado por justaposição e por aglutinação? Não. Dois elementos formados por justaposição? Claro, né? Girassol e passatempo. Não há perda de nada aí, gente. Então, duas palavras formadas foram só juntas, né? Processo de justaposição, ok? Então, letra C de casa. Letra C de casa, ok? Letra C de casa. Bom? Vamos dando sequência aqui, pessoal. Pulou uma questão, deixa eu voltar aqui. Não volta, né? Então vamos lá. A palavra, essa questão ela é bem atual, porque ela vai trabalhar com essa palavra, esse conjunto de palavras eu já até falei na aula anterior, né? Então, é uma palavra que está na nossa sociedade e ela chegou de uma forma bem impactante, né? Então, temos aqui a imagem dela, né? Então, a palavra coronavírus resultou de um processo linguístico que permite a formação de novas palavras a partir de duas ou mais palavras simples ou radicais. As novas palavras formadas são palavras compostas, possuindo um significado próprio. Então, o enunciado é o mesmo das questões anteriores. Né? A esse processo dá-se o nome de... Qual é, pessoal? Não há perda nenhuma. Se não há perda, né? Corona e vírus, né? O enunciado já é bem claro, né? Novas palavras a partir de duas ou mais palavras simples ou radicais, né?
As novas palavras formadas são palavras compostas possuindo um significado próprio, corona, né? E vírus, né? Por que é corona, né? Olha as cores, parece uma coroa dentada, né? Vírus, né? Então, há o processo aí, processo de composição por justa oposição. A de amor, ok? A de amor. Então, próximo slide. Próximo slide. Pessoal, nós saímos do processo de formação de palavras e entramos agora em outro conteúdo que é muito importante da nossa aula, né? Então, essa parte aqui, ela envolve tanto a leitura como a questão dos descritores, ok? Então, eu selecionei um texto aqui. Esse descritor é muito simples, né? Mas precisa de muita atenção, que é localizar informação, né? Informação em um texto. Então, vamos ao texto para que vocês comecem a perceber, né? Daí a importância de uma leitura bem atenta, né? Esse tipo de questão, gente, esse tipo de leitura, a gente não pode perder, né? Seja nas avaliações externas, seja da nossa vida, seja no nosso entendimento do dia a dia das coisas, a gente não pode passar despercebido, ok? Então, nós temos aí um texto do Esopo, uma fábula, né? Que tem um ensinamento para a gente, né? Então, vamos ao texto. O Conselho dos Ratos. Os ratos resolveram organizar um conselho para decidir qual seria a melhor alternativa para que eles pudessem saber com antecedência quando o inimigo deles, o gato, estava por perto. Dentre as muitas ideias apresentadas, uma delas, que logo foi aprovada por todos, considerava que um sino deveria ser pendurado no pescoço do gato. Assim, ao escutarem o tilintar do mesmo, todos poderiam correr a tempo para seus buracos. Além de gostarem do plano, todos ficaram extasiados com tão com tão criativa solução. E um velho rato então questionou: meus amigos, percebo que o plano é realmente muito bom. Mas quem dentre nós prenderá o sino no pescoço do gato? E nenhum voluntário se fez presente, né? Então, gente, o que nós observamos aí nesse conselho dos ratos, né? O rato, o gato, né? Eles são bem inimigos, todo mundo é conhecedor disso, né? Então, qual é o ensinamento que esse texto ele quer nos dar? Alguns comentários, pessoal, são importantes. Nós, como estudantes da língua, eu sempre falo isso, nós, estudantes da língua, nós temos que ter determinados conhecimentos da língua para nos ajudar a entender. O primeiro é que gênero textual é esse, né? Vocês já ouviram falar de Esopo, né? Das fábulas. É uma fábula, o gênero fábula, que tem como característica o quê, não é? Uma moral. Essa moral ela pode estar implícita, ela pode estar explícita, né? Um texto, né? Ok? Que outros comentários são pertinentes, né? Então, observem, pessoal. Importante também, se vocês ficarem com dúvida, voltarem para o texto. Uma segunda leitura, ela é importantíssima. Não quer dizer que você seja um mau leitor. Então, aquela primeira leitura é uma leitura mais de reconhecimento, e a segunda, sim, é uma leitura mais aprofundada. Você pode fazer sem nenhum constrangimento, né? Se você sentir alguma dúvida. E eu aconselho que faça essa segunda leitura ou até mesmo uma terceira leitura. E aí vocês podem, né, alguns podem ler o texto em voz alta, silenciosamente. Cada um tem o seu critério, né? Então vamos voltar ao texto. É importante que eu vou fazer essa leitura, né? O Conselho dos Ratos, né? Observem as palavras, né? O título, principalmente, o Conselho dos Ratos. O título é muito importante, ok? Então, um conselho, né?
Tem até aquele ditado popular, mas eu não vou me estender muito no texto, senão o vídeo vai ficar muito longo. Os ratos resolveram organizar um conselho para decidir qual seria a melhor alternativa para que eles pudessem saber com antecedência quando o inimigo deles, o gato, estava por perto. Dentre as muitas ideias apresentadas, uma delas, que logo foi aprovada por todos, considerava que o sino deveria ser pendurado no pescoço do gato. Assim, ao escutarem o tilintar do mesmo, todos poderiam correr a tempo para seus buracos. Além de gostarem do plano, todos ficaram extasiados com tão criativa solução. E um velho rato então questionou: meus amigos, percebo que o plano é realmente muito bom, mas quem dentre nós prenderá o sino no pescoço do gato? E nenhum voluntário se fez presente. Então, alguns comentários, pessoal, alunos do 8º A e B, eles são importantes, né? O primeiro comentário são as palavras que o vocabulário muitas vezes é estranho para mim, né? Então, como identificar? Algumas palavras aí o texto traz o vocabulário, né? Extasiado, temos. Mas digamos que você se depare com um texto o qual não tem um vocabulário. A maioria dos textos não tem isso. Você não vai ter uma internet, não vai ter, às vezes não pode usar, não tem um dicionário. O que fazer? Então, a solução é o texto. O texto te responde. Ok? Outra parte do texto que me chama a atenção é uma parte que fala do velho, né? Um velho rato, né? Então, o velho, a questão da sabedoria, né? Ele vem com um questionamento, né? O velho rato, né? E um velho rato, então, questionou: meus amigos, percebo que o plano é realmente muito bom, mas quem dentre nós prenderá o sino no pescoço do gato? Então, esse indicativo ele é muito importante, né? O plano ele é muito bom, mas o velho rato ele veio com um questionamento importantíssimo, né? O plano é bom, mas quem vai colocar esse sino no pescoço do gato, né? Como é que ele vai colocar sem com que astúcia ele vai colocar para que o sino não tenha barulho, ok? Então vamos às questões para que vocês percebam que é fácil resolver, né? Então nós temos o enunciado. O impedimento para que o plano dos ratos fosse realizado foi a falta de. Então vamos lá, pessoal. Informação. Fizemos uma leitura, uma segunda leitura, fica mais fácil localizarmos esse tipo de informação, né? O impedimento para que o plano dos ratos fosse realizado foi a falta de quê? Olha aí, pessoal, vamos aí, né? Uma reunião para decisão. Ora, uma reunião para decisão, eles não estavam dentro de um conselho não é reunião, né? Então, lógico que a letra D não condiz com o texto. Tempo para executar o plano, eles estavam reunidos, o texto não fala isso, né? Eu dependo do texto, pela leitura, que eles tiveram sim tempo. Olha o título do texto, o conselho, né? Planejamento da ideia, eles tiveram tempo, eles tiveram plano, né? E até o velho mais astuto dos ratos, né? Veio com aquele questionamento, né? Então, olha o que é que diz a letra A. Alguém para executar o plano. Então, pessoal, o item que satisfaz, né, que está dentro do meu texto,